a desocupação dessas áreas, elas não ocorrem na mesma velocidade com que as moradias são disponibilizadas para essas pessoas, né? Hoje o governador falou que um decreto deve ser assinado, né, para desapropriar uma área já de 20 mil metros quadrados, se eu não me engano, para a construção dessas moradias, que o governo vai comprar toda a rede, as vagas na rede hoteleira de São Sebastião para ir colocando moradores, enfim, até de uma maneira emergencial, como o senhor mesmo falou, mas que São Sebastião ia servir como exemplo e como teste. Eu queria saber se a gente já tem exemplos de que testes serão esses e que outras cidades devem entrar nesse mapa para começar a receber também essas medidas do governo do estado, secretário. E pergunto isso de novo, porque a gente sabe que, enfim, quem vive numa área de risco está morando em cima de uma bomba relógio, né? E a velocidade com que se disponibilizam que a gente disponibiliza novas moradias, novos lugares para essas pessoas morarem, não é a mesma com que se retiram esses moradores e com que um acidente pode acontecer. De acidentes, né? Então, Ivan, falando da sua primeira pergunta, como é que vai ser essa experiência no litoral norte? O que nós imaginamos é que em cada um desses centros que nós estamos criando de habitação, e volto a dizer, são ainda dados preliminares, nós estamos atrás desses terrenos, temos esses 3 localizados, Topolândia, Saí e Maresias, em torno aí no total disso de 30 a 40 mil metros quadrados, o que seria suficiente, também dados muito preliminares, que nós temos ainda fazendo a topografia e as questões geológicas, e vendo questão de nascente e tal, mas daí há algo em torno aí de 600 ou 700 habitações. Mas a ideia é a gente seguir no seguinte programa. Primeiro, implantar as vilas de passagem. O que são as vilas de passagem? Vão ser construções mais simples, onde a gente consiga colocar as pessoas enquanto elas aguardam a habitação definitiva. Assim que as habitações estiverem prontas, vamos dizer que a gente, por exemplo, faça uma vila de passagem com 50 unidades. Então, nós vamos retirar 50 pessoas dessas áreas de risco, colocar hoje as que estão na escola, na verde escola, nos locais onde estão sendo abrigados, nós vamos colocar nessa vila de passagem enquanto constrói as habitações tradicionais e definitivas para ela. Sendo concluídas as habitações, nós vamos retirar essas pessoas da vila de passagem, elas vão para essas habitações definitivas e liberam, portanto, a vila de passagem para a gente trazer um novo grupo. Então, esse é o primeiro programa teste, vamos dizer assim, que nós estamos programando para o litoral norte, fazer essas vilas de passagem. A segunda coisa é que a gente está querendo fazer um levantamento muito amplo de outras áreas que não sejam só no litoral norte. Como eu falei, os casos das palafitas de Santos, outras regiões aqui mesmo na região metropolitana de São Paulo, nós já estamos estudando algumas regiões para fazer também esse mesmo sistema que vai ser testado agora no litoral. Os projetos do litoral, qual é a ideia dele? Que cada um desses núcleos tenham todos os serviços, então tenha o atendimento à saúde, quer dizer, não vamos mais fazer conjuntos habitacionais isolados, como no passado foram feitos muitas vezes, né? Então, em algum município, o prefeito doa lá um terreno que é afastado do centro da cidade, muitas vezes numa área rural, o prefeito muda o plano diretor, transforma aquilo em área urbana, e a CDHU vai lá e constrói um conjunto habitacional fora de qualquer núcleo urbano e, portanto, cria um monte de problemas. Um deles é essa distância das pessoas trabalharem e morarem de onde trabalha para onde mora, tem uma distância muito grande. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas acabam saindo desses conjuntos habitacionais para procurar áreas, às vezes inadequadas, mas mais próximas do centro, porque elas precisam trabalhar, as suas crianças precisam ter escola, e, portanto, não adianta fazer um conjunto habitacional que seja deslocado do centro e da onde estão o atendimento das necessidades dessas pessoas. Então, essa visão urbanística que nós estamos começando a implantar no Estado é que é extremamente importante. E, infelizmente, através dessa tragédia, nós queremos fazer um projeto inicial, um projeto piloto nessas áreas do litoral. Então, sempre dentro de núcleos urbanos, onde seja integrado, onde não tiver um posto de saúde, uma escola, nós vamos criar junto com o conjunto habitacional, a escola, o posto de saúde, o que estiver faltando, transporte para que elas se movam ali do trabalho para casa. Nesse primeiro momento, eu acredito que talvez algumas pessoas tenham que ser removidas da sua área de origem, quer dizer, talvez a gente tenha que pegar pessoas de um bairro e colocar essas famílias para morar numa vila de passagem no bairro seguinte,
porque nós não vamos conseguir resolver dentro do mesmo bairro todas essas vilas de passagem que compõem o número de pessoas necessário para atendimento. Então nós estamos estudando já de fazer uma linha de ônibus especial, quer dizer, se nós tirarmos uma pessoa ali de Boiçucanga e colocar essa pessoa em Maresias, nós estamos imaginando que vai ter uma linha de ônibus especial para que essas pessoas tenham a forma de se locomover, voltar para o Barra do Saí, provavelmente onde ela trabalha, e à noite voltar para Maresias ou voltar para Boiçucanga, como no exemplo que eu dei. Então, essa estruturação toda está sendo desenhada hoje. Pois não. Agora, o senhor deve estar pronto para enfrentar muita pressão, né? Até o Ivan estava sugerindo aqui essa abordagem, porque a gente viu o prefeito de São Sebastião disse que tentou e não conseguiu por causa dessa pressão. Aquela senhora que disse que estava preocupada com o saneamento básico das criancinhas da Barra do Saí. Eu me permito acreditar que os interesses, talvez não particulares dela, mas daquele grupo, não fossem exatamente isso. A gente sabe que tem muita gente que acha que pobre é muito bom para limpar a casa, mas não para morar perto. Então vai haver muita pressão, né? De grupos de interesse bastante fortes, privilegiados e com muita influência. Vocês estão prontos para enfrentar essa batalha? Megar, eu vou me permitir aqui fazer uma colocação mais pessoal. Em primeiro lugar, o Estado tem que estar preparado para enfrentar as pressões de onde elas venham para fazer os projetos adequados. Agora, a colocação é que eu solicito aqui que as pessoas coloquem um pouquinho a mão na consciência e vejam que esse modelo que existiu no Litoral Norte, o que existe até hoje, que vai perdurar ainda por um longo tempo, como estou dizendo aqui, a gente não vai conseguir remover e fazer toda essa modificação num prazo curto de tempo, mas que essas pessoas enxerguem que não tem cabimento a pessoa ter uma casa de luxo na beira do mar, precisa dos seus funcionários e aceitar que essas pessoas vivam numa condição subhumana do outro lado da pista, por não ter nenhuma condição de competitividade com o poder aquisitivo dos mais abastados. Então, o que quer dizer isso? Quando você pega o litoral norte de São Paulo, você tem casas lá que custam 10, 20 mil reais por metro quadrado, ou coisas assim, tá certo? Qualquer terreno no litoral que seja mais próximo da praia, custa 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Então é evidente que essas pessoas mais humildes, esse litoral todo era povoado por pescadores, tá certo? Eram casas extremamente simples, pessoas extremamente simples, e esse poder aquisitivo, esse poderio econômico foi afastando essas pessoas da faixa de mar, tá certo? E essas pessoas foram morando cada vez mais longe, como é o fenômeno também na cidade de São Paulo. Se você pegar as regiões centrais de São Paulo, o preço é tão alto que as pessoas que são mais humildes não conseguem morar no centro se o Estado não tiver a mão forte e auxiliar nesse processo. Eu vou dar um exemplo para você. A Prefeitura de Paris tem algo em torno de 40% dos imóveis das regiões centrais da cidade de Paris são subsidiados, o aluguel é subsidiado para as pessoas poderem morar, porque é uma das cidades mais caras do mundo, e a prefeitura entende que você tem que trazer as pessoas para morar nas áreas centrais e não deixar só a especulação imobiliária. Então isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro, mas o que eu quero dizer é que essas pessoas têm que pôr a mão na consciência e entender que nós sociedade, precisamos estender a mão para essas pessoas que trabalham como funcionário doméstico, como caseiro, como jardineiro, como piscineiro, como motorista. Essas pessoas são as pessoas que trabalham dentro da nossa casa. Não são pessoas estranhas e que, portanto, já seria errado demais ou muito radical você não estender a mão para uma pessoa que você não conhece. Agora, aquelas pessoas que trabalham dentro da nossa casa, nós não podemos deixar de ter compaixão com a vida dessas famílias. Então, você falou realmente de pressão, você falou aí de dificuldade, mas eu acho que nós estamos num momento que acho que a pandemia mostrou um pouco isso, quer dizer que uns dependem dos outros, não adianta a gente achar que nós vamos ter o nosso núcleo aqui protegido dentro da nossa casa, porque nós temos recursos, temos meios financeiros para comprar tudo que a gente quiser, e que os outros é que se virem, que cuidem da sua vida, e nós não temos responsabilidade sobre isso. A sociedade tem responsabilidade sobre a vida dessas pessoas.
enquanto Estado, nós temos que zelar pelo interesse dessas pessoas também. Então, eu sinto muito, mas aqueles que não concordem com que a gente faça conjuntos habitacionais no litoral norte vão gritar, vão espernear, mas o Estado vai ter a mão forte e nós vamos fazer o que tiver que ser feito para tirar essas pessoas dessa situação subhumana que elas se encontram em muitas áreas do litoral norte, do litoral sul, da Grande São Paulo, onde nós pudermos resolver essas questões de forma integrada. Colaboração de toda a sociedade é muito bem-vinda. Nós estamos vendo também, eu não estou aqui generalizando essa análise que estou fazendo, mas nós vimos também nesses dias uma ampla solidariedade, inclusive de pessoas com muita condição financeira, que muitos cederam seus helicópteros para levar lá gêneros de primeira necessidade, remédios. Ou seja, eu acho que é tempo de cada um botar um pouquinho a cabeça no travesseiro e pensar um pouco nos outros e não em si mesmo, e a gente está vendo que existe também essa solidariedade. Então, da mesma forma que eu acredito que nós temos essa incumbência de fazer essa alteração, de fazer essa modificação, de enxergar a sociedade e as questões urbanísticas de uma forma nova, diferente, eu tenho certeza que 90%, 95% ou mais do que isso dessas pessoas que têm uma situação econômica privilegiada vão participar disso, vão nos ajudar, vão colaborar. A Secretaria, o Governo do Estado estará sempre com as portas abertas para discutir questões de projeto. Nós não estamos dizendo que nós vamos fazer uma coisa que nós somos os donos da verdade, não é isso, mas nós precisamos da colaboração de todos e não de ninguém puxando para trás, todo mundo olhando para frente e procurando resolver não só o problema pessoal dessas pessoas todas ali que tiveram as suas casas danificadas, mas um projeto que resolva o problema estrutural dessas famílias que moram em condições subhumanas no Brasil inteiro. Então, eu, sinceramente, Megali, eu acredito, pode ser que eu esteja equivocado, gostaria de não estar, mas eu acredito que a sociedade vai se juntar a nós nesse projeto de valorização humanitária para essas vilas e essas regiões com moradias subhumanas e muito inadequadas. Esperamos. Muito bem, assim a gente espera.